Todo-Poderoso. Vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito 3,14. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força para suportá-las sem murmurar, afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos. Tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessar-vos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, em posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e ter a sabedoria de praticá-los em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz a todos. Então nós estamos analisando o texto que realça a quantidade de pessoas que assimilam o mal como sendo realidade da vida, tornando-se imorais, agressivos e cruéis. E a gente vê que essa situação, hoje em dia na humanidade, é o que ganha mais espaço. É difícil você encontrar pessoas que procurem ter nobreza moral, ter um pouco de mansidão e saber amar os outros. Então, quando a gente vê isso acontecendo em plena humanidade, eu trouxe para vocês a definição de iniquidade, porque isso é iniquidade. Algo, alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça e à igualdade. São as pessoas imorais, agressivas e cruéis, e que fazem questão de mostrar que são desse jeito. Essa está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso, sem ressentimentos e sem escrúpulos. Ela está normalmente relacionada com cinismo, falta de caráter, não tendo vergonha de seus atos ilícitos. Eu acho que o que mais caracteriza a iniquidade é essa frase final aqui. A pessoa não tem vergonha de seus atos ilícitos. E você pode substituir essa palavra iniquidade por isso aqui. Isso tudo que ele falou, você resume isso. Não ter vergonha de seus atos ilícitos. E por que eu realço isso? Porque se você for falar em termos desse negócio aqui de moral, religião, justiça, a coisa fica muito abrangente, sabe? Isso toca pouco as pessoas. Elas não sentem isso delas. Elas até acham que estão fazendo certo, porque frequentam o templo religioso, porque lê alguma coisa. Mas o que caracteriza a iniquidade é o comportamento imoral sem ter vergonha nenhuma de você estar fazendo o que é imoral. Vamos trazer para a vida mais prática aí. Porque o que vale é você trazer para a vida prática. É você que toma bebida alcoólica e fica arrumando desculpa para continuar tomando bebida alcoólica, não tendo vergonha de tomar bebida alcoólica. É você que pratica vício de fumar e continua fumando, dizendo que isso é normal porque você é humano e pode cometer erro. É você que precisa fazer tratamento de uma doença e você não faz o tratamento da doença e continua fazendo equivocado. Resumindo, é você que tem que fazer uma dieta e você não faz a dieta. E fica arrumando licença moral para continuar fazendo errado. Isso é iniquidade na prática diária nossa. Deu para entender? Então eu ia trazer das mensagens de Jesus o sermão profético dele, que eu vou trazer também. Mas depois eu vi que tinha mais alguns exemplos que ele usou a palavra iniquidade que toca muito perto da gente. Então, a semana passada a gente começou a ver uma delas, que é essa daqui. Está em São Mateus 7:12. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres, então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja que interessante isso, sabe? As pessoas estavam dizendo aqui para ele que praticavam atos religiosos. Não, como ele fala aqui, não profetizamos em teu nome. Profetizar é você disseminar a palavra de Deus. Profetizar é o que eu estou fazendo aqui. Não vai adiantar de nada o que eu estou fazendo aqui se eu não corrigir meus vícios e meus defeitos, que são as iniquidades. Do mesmo jeito é você, que está fazendo seu evangelho no lar, está profetizando a palavra de Deus lá, lendo o que é sagrado, o que é puro, e quando termina de fazer seu evangelho no lar, você vai lá e pratica os seus atos de iniquidade. Você acha que vai adiantar de alguma coisa? Não vai adiantar absolutamente de nada. Porque o que vale nessa vida é o comportamento. São as boas ações que eu faço. Kardec pergunta, eu trouxe essa questão para várias vezes para você. Quando ele diz que a prece pode afastar de nós nossos atos equivocados. Ele fala: Deus sabe discernir muito bem o bem e o mal. A prece não apaga nossos males que a gente pratica. A prece é sempre agradável a Deus. Melhor do que a prece são as boas ações. Dá para entender que o que vale são as boas ações, o bom comportamento que você deve ter? Que é você corrigir suas iniquidades. Você pode nem falar de Deus nem de Jesus, mas você é um trabalhador honesto e que procura se corrigir no caminho do bem, está ótimo. Está ótimo. E não pense você que não tenha pessoas que são desse jeito. Não tem. Quando a lei de Deus foi explicada para nós, que está gravada na nossa consciência, tem pessoas que têm a boa vontade de acessar essa lei de Deus na consciência. E não precisa de religiosidade nenhuma. Não precisa. Kardec fez essa pergunta também no livro dos Espíritos. Quando ele perguntou onde é que está gravada a lei de Deus, ele disse: na consciência. E ele questiona depois: se está gravada na consciência, então para que Jesus veio? Veio porque vocês haviam esquecido e desprezado. Quis Deus que ela fosse lembrada. Então, se a gente esqueceu e desprezou, estamos aqui estudando o Evangelho novamente, para a gente relembrar a lei de Deus. Mas isso não quer dizer que tem só pessoas que esqueceram e desprezaram. Tem pessoas que são bons trabalhadores. Tem muita pessoa honesta e bom trabalhador que você nem vê a cara dele, vivendo de uma maneira muito, muito humilde. Mas que estão lá se esforçando, sendo trabalhador do bem. E o que vale é isso. Então não pensa você que falando boas coisas, recitando o que está no Evangelho, você está adquirindo pontos positivos no mundo espiritual. Não. É que nem está aquela história que Jesus falou: aqui muito foi dado, muito será pedido. Então, se você está tendo essa capacidade de entender para dar, muito vai ser pedido para você. Entende? E se você vive desse jeito que eles falam aqui, profetizando em nome de Deus, em nome de Jesus, entende? Divulgando Jesus, mas não vivendo Jesus, e no lugar de viver Jesus, você viver da sua iniquidade, fazendo errado, sabendo que está errado, gerando equívocos em cima de equívocos, para satisfazer seu desejo, em vez de cumprir com os deveres esses que você sabe, porque você profetiza em nome de Deus e de Jesus. Olha o nome da hipocrisia. Olha o nome do tanto de hipocrisia que é isso. Então, não é só profetizar, não. Fazer até isso aqui, expulsar demônios, entende? Expulsar os males, expulsar o capeta. Se eu estou expulsando o mal, se eu estou expulsando o capeta, é porque eu sou do lado positivo da vida. Nem sempre. Nem sempre. Entenda que os perturbadores dos outros são dos outros. E chegar na hora do outro se libertar daquele espírito que está prejudicando ele, você pode ser uma via onde vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Mas não foi você quem fez isso, foi Deus.
Dá para entender, amores? E fez pelo merecimento do outro. E não porque você é poderoso. Você está se orgulhando aqui. Você está sendo prepotente. Você está dizendo que você expulsou. Não. Você não expulsa ninguém. As coisas que acontecem é tudo com permissão de Deus. A gente pode ser apenas um meio onde vai se expressar a vontade de Deus. Então isso denota um grande orgulho do que faz isso. E não fizemos também muitos milagres, muitas curas, como as pessoas dizem que fazem. A gente já viu, e estamos estudando isso na quinta-feira, que a cura é um processo pessoal, individual e transferível de cada um. Casa espírita não cura ninguém. É você quem se cura. Você tem alívio das doenças. O alívio mais periférico é quando você trata o corpo. O alívio intermediário você trata o perispírito. Mas a cura é quando a alma muda. A alma evolui. Aí ela está se curando da ignorância de suas imperfeições. É o processo de cada um. Não queira achar que os outros estão fazendo isso por você. Eles podem até te aliviar um pouco a tua doença, mas curar jamais. Jamais. Esquece isso. Isso é ilusão, sabe? Então as pessoas que vivem nessa ilusão, Jesus diz isso. Direi claramente. Quer dizer, para você não ter dúvida. Você não tem a dúvida, para entender. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então está aqui a palavra iniquidade. Você que tem seus equívocos, suas imperfeições, sua ignorância para ser vencida e não está trabalhando nessa direção, você está sendo uma pessoa iníqua. Você não está tendo vergonha de viver dos seus erros. Entende? E isso é extremamente mal. Porque a gente está aqui para nos ajudar mutuamente. Mas cada um fazendo a parte que lhe compete. Porque cada um sabe muito bem o que precisa na sua intimidade. Não são os outros que vão saber disso. Outro trecho que fala da iniquidade é em relação ao que a gente está passando agora, né? O fim do grupo de provas e expiações. No item 41, ele diz: mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, agora, nesse momento que a gente está passando, tudo na vida, do ponto de vista humano, tem limite. A lei de Deus também tem limite para as coisas. Graças a Deus. Porque se não tivesse, a gente poderia enveredar pelo caminho errado e ficar eternamente no caminho errado. Mas tem limite para a nossa ruindade. Você sabe o que é ruindade? É isso, iniquidade. É você ser ruim, gostando de ser ruim, sentindo prazer, porque gosta de ter o desejo daquilo que satisfaz a tua ruindade. Ruindade é isso aí. É iniquidade. Então tem muitas pessoas que são desse jeito. E a gente está passando hoje em dia por situações desse jeito. Onde tem muitas pessoas que servem de tropeço. Tropeço, você já sabe, você já tropeçou na vida, né? Com pessoas que vão tentar impedir a tua caminhada. Você está se esforçando para fazer a coisa certa e tem aqueles que estão catucando, querendo que você não faça o que é certo. São aqueles que divulgam o que é equivocado. São aqueles que mentem sabendo que estão mentindo e depois quer que todo mundo acredite que a mentira é a verdade. Isso é um tropeço. A gente está vivendo uma época desse jeito. Pessoas que são assim. Se divulgam isso dá dinheiro, isso dá ibope. Você vê o poder sendo cultuado, o dinheiro endeusado, o narcisismo, Nossa Senhora, esse sim. Esse é que chega na periferia. Isso eu acho impressionante, sabe? Porque é o que eu sempre falo aqui nessas 4 torres verdade, né? Que é o caminho que a espiritualidade inferior trabalha hoje em dia. Né?
sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Eu sempre falei, sexo todo mundo vê, sexo não é sexo, todo mundo vai fazer sexo, faz com o outro, não tem jeito, tá entendendo? Você está se relacionando com o outro, você nunca faz sexo sozinho, alguém está compartilhando isso com você. Poder é quando sua ação exerce influência na ação do outro, então você está relacionando com o outro para ter poder. Então você pode morar embaixo da ponte, sem ter nada, mas se você é o pai devasso, junto da tua família que está embaixo da ponte, você influencia eles, você está exercitando poder em cima dessas criaturas. Às vezes as pessoas acham que só tem poder aquele que tem capacidade de mandar nos outros de uma maneira geral. Não, você na sua casa, você tem poder. Qual o poder que você está usando dentro da sua casa? Você sabe. Desrespeitar as outras pessoas. Dinheiro é a mesma coisa. Você não ganha dinheiro sozinho, você ganha dinheiro com o seu trabalho, se relacionando com os outros. E toda vez que você vai usar seu dinheiro, você usa em relação às outras pessoas também. Todo mundo está vendo. Mas o narcisismo, ela é uma questão íntima da criatura. O narcisismo é você se orgulhar por sua própria vaidade. É você por você. E a gente vê o tanto que é cultuado o narcisismo físico. Você já viu quantas academias para ficar a pessoa bombada abriu nessa cidade? Vai ver o que é que estão cultuando. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário, eu sou a favor, com moderação. Tudo na vida tem que ter moderação. Essa semana eu estou com um rapaz internado de 20 e poucos anos, que fazendo essas coisas que ele não estava tomando nenhuma coisa bombada, ele estava fazendo esforço demais. Ele fez uma dissecção de artéria vertebral, fez um AVC cerebelar e temporal. Está lá internado. Graças a Deus está conseguindo recuperar. Mesmo internado, ele refez AVC. Teve que ficar anticoagulado, ele teve que esperar um tempo, porque o AVC dele é muito grande, senão ia transformar em hemorragia. E está lá eu falando para ele. E qual é a causa? A causa, meu filho, é você lá, ó, puxando ferro. Vai lá, puxa. Eu falo isso para os meus filhos e falo para todo mundo, entende? Qual o plano existencial de Deus na sua vida? Deus te fez, te deu esse corpo para você ser um fisiculturista e ficar bombado. Foi para isso que Deus te fez? Se foi, faça. Agora vê se você tem essa beleza toda. Olha no espelho, você admira um pouco, vai lá, dá uma roda. As casas têm uns espelhos bem, a mulher gosta de espelho grande, né? Eu falo isso para os meus pacientes. Vai lá, fica pelado de frente para o espelho, dá uma rodada. Dá uma rodada e a beleza, aprecia a beleza, veja o que você está cultuando. Se você é essa Minerva da vida, está entendendo? Vê. O pior não é isso, é que o estímulo chega, a mídia usa, ela divulga, é uma massa, está entendendo? E que você é agressivo com o seu corpo, agressividade. Você judia dele, você é cruel com o seu corpo, porque você quer aquela beleza, está entendendo? Você quer aquele músculo, gordura aqui, você quer isso. Você nasceu para isso. Foi para isso que Deus te deu o corpo. Qual será o plano existencial na tua vida? Uma coisa eu tenho certeza, mas absoluta. Todos, sem exceção, sabem muito bem qual o plano existencial na sua vida. Todos. Porque antes de formar o plano existencial, você estudou anos no mundo espiritual, montando o seu propósito de voltar para a terra e corrigir seus vícios, sua iniquidade. E depois que você se capacitou para isso lá, Deus, em sua misericórdia, montou um programa de acordo com o teu propósito, que juntando os dois a gente chama de plano existencial. Cada um sabe muito bem
qual é a prioridade aqui na vida. Então analisa e prioriza o que a vida está mostrando, porque o que a vida mostra é aí que está o teu plano. Mas não, a espiritualidade inferior quer e estimula esse massa, cultuar o corpo, narcisismo físico, quando não narcisismo moral. Você sim vai descer com o seu desejo que o corpo te dá. Então você deseja algo para a sua vida do ponto de vista moral, vai ser aquilo e o resto que se dane. E o nome disso você encontra no livro de André Luiz chamado Libertação. Ele chama isso muitas vezes de avareza cultural. Está lá tudo nas trevas sendo julgado pelo Senhor das trevas. Então a gente vê isso acontecer no nosso dia a dia. É comum, porque o colega fala, o amigo diz, você liga a rádio, está na rádio, liga a televisão, está na televisão, entende? O estímulo está chegando, você vê rede social, é o que está divulgando, entende? E você vai, e é como o rapaz estava lá, é glutamina, é creatina, é não sei o que, é não sei o que mais lá, e vai bombando, e vai medindo, e as coisas vão acontecendo, seu corpo não foi preparado para isso, então vem as consequências. As consequências. A gente tem um corpo que é preparado para o nosso plano existencial. É isso que você tem que entender. Então cumpre e prioriza o que a vida está te mostrando, porque senão você vai se complicar. É como ele fala aqui. Então são muitas coisas que estão sendo divulgadas que geram tropeço e que terminam praticando iniquidade. É isso que acontece. E está lá que Jesus falou para a gente. E é justamente em nossa época. Está aqui, provas e expiações. O que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que os servos do Senhor vai ter que limpar o ambiente. Porque chegou a hora da limpeza da terra. Eles não fazem isso, não. Imagina, não fazem por maldade, fazem por caridade. E sabe por que é por caridade? Porque tem muitos que estão sofrendo, passando angústia, chorando, calado, mas continuam trabalhando, seguindo o caminho edificante do bem, sofrendo assédio, não só direto desses que praticam a iniquidade e que vivem de tropeço, mas também do ponto de vista indireto, porque esses criam uma atmosfera espiritual que está impregnando o nosso planeta. E as pessoas ficam às vezes sufocadas, querendo respirar um pouco bem, de tanto trabalho, e não tem. Porque o mal começa a fabricar tanta energia degradante que precisa ser limpa. Isso já acontece de uma maneira natural nas regiões umbralinas e trevosas. Você, quando chega no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, tem lá o fogo que vai, fogo, não é devorador, regenerador. Entende? Que ele vai limpar as regiões trevosas lá. Entende? E está lá os que têm condição de ser recolhidos na casa transitória sendo recolhidos. Entende? E o pau quebrando. Entende? E as máquinas vão lá degradando, digerindo aquele fluido negativo. Quando você chega no livro Ação e Reação de André Luiz, o primeiro capítulo é justamente a tormenta do fogo devorador limpando a região regenerador. Entende? Segundo a região em torno daquela casa, que não é uma casa transitória, que era uma casa fixa, em que André Luiz está trabalhando em plena região. E o sofrimento que ele vê os irmãos passando por lá. E depois que a tormenta passa, ele vai visitar o ambiente e vai trazer para nós essas informações desse ambiente. Então, compreende isso. Nesse mesmo livro, Ação e Reação de André Luiz, ele descreve a região infernal. E ele diz: André, aqui nessa região estão as pessoas que praticaram a maldade calculada, que nasce da cegueira voluntária e da perversidade. Cegueira voluntária, perversidade. Cegueira voluntária é você saber o que é o certo, fechar os olhos, continuar fazendo errado.
iniquidade. Entendeu? Perversidade é você fazer o mal. Quando você faz o mal para o seu próprio corpo, em vez de cuidar do seu corpo, vai terminar na região trevosa do mesmo jeito, porque também é iniquidade. Está dando para entender a coisa como é? Eu estou tentando trazer a coisa para a vida presente, para você ver que isso está na nossa vida, no nosso dia a dia. E que cada um está fazendo suas escolhas o tempo inteiro. O tempo inteiro fazendo escolhas. Então vai chegar uma hora que isso vai ser limpo. E aqui é fornalha de fogo, lá é um fogo regenerador. Até que melhorou um pouco, né? Fornalha de fogo, ficou mais suave a coisa, né? Mas é fogo do mesmo jeito, meu filho, porque aqui é a consciência que vai ficar pesando. O nego vai ficar vendo, lembrando, né? Porque o que é que a gente leva dessa vida? Está lá escrito no livro dos Espíritos. Não leva nada, só lembranças. Lembranças. Que lembranças nós vamos estar levando de nossas vidas? Analisa o tempo que vai levar. Então vai chegar a hora de que o nosso planeta vai ser limpo, né? E a pessoa vai ficar com esse fogo da consciência, cobrando dele as coisas equivocadas que eles fizeram, que geraram tropeço e que geraram iniquidade. Outra mensagem que também está em São Mateus 23, 27. Ai de vós, começa desse jeito, estava colocado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não adianta você viver de máscara, né? De fachada, se mostrando tão bonzinho para os outros. Se na sua vida íntima você está mentindo para você mesmo e fazendo tudo equivocado, não adianta. Então ele fala aqui, ai de vós, que parece justo, mas que no fundo somos hipócritas e praticamos iniquidade. Então, Jesus alertou bastante a gente, sabe? Todo mundo tem seu evangelho em casa, tá aí. Isso aí eu peguei só de São Mateus, também tem em São Marcos, isso aí é parte do sermão profético, também e dessa palavra de iniquidade. Mas onde tem mais iniquidade falada é em São Mateus. Então é importante a gente saber disso, para que a gente não entre nesse movimento. Ou se entramos, ainda está em tempo de sair. E é isso que eu quero que vocês entendam. Cometer erros na vida, todo mundo comete. Não tem como. O importante é você não permanecer no erro. É só isso. Quando Jesus pediu, está lá no livro da gente, e todos os irmãos dele, que morreu o pobre enterrado, tivesse mais uma oportunidade de reencarnar, para acordar para o mecanismo da verdade. A única coisa que ele quer é que, mesmo encarnando, comprometendo os seus erros, a pessoa acorde, desperte, para não continuar errando, querer fazer diferente, para que brote o arrependimento. E por isso que você está vendo esse mundo cheio de tanta confusão, de tanto conflito, de tanto ato imoral, de tanta agressividade, de tanta crueldade. Porque é o que campeia hoje em dia no mundo de maneira geral, sabe? E a gente vê conosco aqui, inclusive nós no Brasil, e diga-se de passagem, aqui entre nós, por ser o coração do mundo de pátria do Evangelho, é onde vai ter mais situações conflituosas. Porque é aqui que está o Evangelho de Jesus, para ser demonstrado na prática por todos nós. Então, quando você lê o livro O Coração do Mundo Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, em que Jesus pediu para reunir a macacada toda equivocada e jogar aqui no Brasil, é nesse sentido. Então não se espante com as coisas que você está vendo aqui. Se espante com a conduta que você vai estar tomando diante das coisas. Isso sim. O mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que eu faço.
com o mal que os outros não estavam fazendo. Então, a cada maldade que chega, eu sempre falo aqui, quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Vai lá e pratica o bem. Nós fomos criados por Deus para praticar o bem. O Espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Nós estamos aqui para fazer o bem. Fazer tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é justo e tudo que tem valor moral. E não para que você entre para o lado da imoralidade. Depois desses 3 exemplos aqui de Jesus sobre a iniquidade, eu vou te trazer agora o sermão profético, que está em Mateus, que começa no tópico 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Então, para você ter cautela, cautela é ser prudente, é você estabelecer uma pessoa previdente, sabe? Tem algo que está no nosso Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que ele fala sobre o verdadeiro mal. E ele nos orienta para uma coisa muito bonita que tem, que para a gente calcular o valor de nossas ações, se ela vai ser uma atitude boa ou uma atitude má, você tem que ver as consequências do que vai acontecer quando você chegar no mundo espiritual. Vai ser analisando as consequências do que vai acontecer, como espírito mortal que eu sou, que eu vou saber se aquilo ali vai ser uma coisa boa ou se não vai ser uma coisa boa. Essa mensagem veio para a gente em 1861. Aí o homem define a abolição agora, nesse começo do século, porque a abolição é uma coisa, essa palavra faz 2 séculos que começou a ser descrita, mas agora é que ela começa a ser interpretada do ponto de vista de neurociência. E começa com a tomada de decisão. Você analisar as opiniões, vendo a consequência de cada uma delas para escolher a melhor para a sua vida. Eu acho bonito a neurociência começar a descrever a prática da abolição desse jeito e estar de acordo, de uma maneira mais profunda ainda, no nosso livro do nosso Evangelho. E você saber as consequências dos seus atos, que vai acontecer quando lá você chegar. Não é quando você estiver aqui, não. Se você analisa as consequências dos seus atos, quando você estiver aqui, você está valorizando seu ego, que é onde está a tua ignorância e a tua imperfeição. Você tem que valorizar a coisa quando chegar no mundo espiritual. Aí você está olhando para o seu espírito imortal. Entende? É assim que a coisa funciona. Então, quando Jesus fala isso, acautelar, seja prudente, analise as consequências, que você não se engane. Você tem condição de fazer isso. E ele fala, acautelar, cada um tem condição, não vai existir um dizendo, mas eu não sabia, não tem boca, não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente já teve várias encarnações, vendo a lei de Deus em nossa consciência, a gente teve várias encarnações, vendo Jesus e lendo esse Evangelho de Jesus, tivemos mais encarnações ainda conhecendo os 10 mandamentos. Tem espíritas que já estão reencarnando pela 2ª vez aqui, como espírito, e que já conheciam o espiritismo antes. Nós já conhecemos o espiritismo no mundo espiritual quando aqui mergulhamos. A gente vê, por exemplo, no livro Tormentas das Obsessões, a quantidade de espíritas falidos, entende? Que frequentaram a Inquisição, que agora estão aqui, dentro da doutrina espírita, sendo trabalhador de última hora. Você tem no seu Evangelho aí, trabalhadores de última hora. Está lá, vai lá ler. Kardec explica para a gente, somos nós. Somos nós, que já desprezamos Jesus e os 10 mandamentos há muito tempo, sabe? Então a gente sabe. É uma questão de você querer praticar. É uma questão de decisão sua. Você olhar para você e dizer, poxa, mas isso aqui que eu quero, será que vai acontecer no mundo espiritual se eu continuar fumando?
se eu continuar bebendo, se eu continuar mentindo, se eu continuar sendo omisso, se eu continuar sendo degradante. Você sabe. Você sabe que vai ser alguma coisa. E se você tiver alguma dúvida, está lá o livro Céu e Inferno. Vai lá ver a segunda parte do livro. É só exemplo dos equívocos ou dos acertos que fizeram aqui e que vão estar recolhendo quando chegam lá. Vai lá e vê. Tem exemplo de tudo que a gente se possa imaginar. Então, quando Jesus pede isso para a gente, acautelai-vos, que ninguém vos engane, é porque nós temos condição de saber tudo o que está acontecendo. E ele vai realçar 7 coisas para a gente. 7. A primeira é essa aqui. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e a muitos enganarão. A primeira vez quando você lê isso aqui, você vê que vai vir uma pessoa, um personagem, dizer, eu agora sou o novo Jesus, e vou fazer assim, assim, assado. Não tem nada disso. Não é isso que está escrito aqui. Todo aquele que vai bater de frente com os ensinamentos de Jesus é um anticristo. Toda vez que você cultua a matéria, é um anticristo. E se você vai nisso, você está se enganando. Porque Jesus pediu para a gente cultuar o nosso lado espiritual. É assim que ele falou. O Espírito é o que vivifica e a carne para nada se aproveita. Eu vos falo em Espírito e em vida. Então, quando você está lá no narcisismo, lá maiando seu corpo, querendo o corpo sarado, coisa e tal, quando você está no seu narcisismo moral, entende? Se vai descendo com o seu saber, com a sua cultura desse jeito, entende? Você está sendo anticristo. Você está indo contra os princípios cristãos. E quando isso é divulgado em massa, e você vê isso aos montes, liga a tua televisão e não precisa passar mais do que 2 minutos, porque você vai ver um estímulo contra as práticas cristãs. É o que você vai ver. Entende? Cultuando o lado material da vida. Tudo que valoriza a matéria está denegrindo o espírito. Está lá na classificação dos espíritos nossos lá. Tem o espírito imperfeito, aqueles que se identificam mais com a matéria do que com o lado espiritual. Espíritos bons, eles se identificam mais com o lado espiritual do que com a matéria. Entende? O que é que você quer ser? Espírito perfeito ou espírito bom? A escolha é sua. Se você fica cultuando o lado material, danoso. Você está se afastando do lado espiritual. Entende? Esses são os anticristos. É como ele fala aqui: enganarão a muitos. E vai enganar. Porque você vê as pessoas dentro do tempo religioso, estudando Jesus, querendo ver a palavra de Jesus, entende? E as pessoas interpretando a palavra de Jesus para eles, e quando saem lá fora, tem uma vida totalmente diferente daquilo que foi explanado no seu tempo religioso. Quando eu falo dessas coisas, dessas 4 topos de verdade, foi o ano passado, foi retrasado, não me lembro mais. Eu fui numa missa, e nem me lembro as conferências que eu fui. Eu sei que quando o padre foi fazer o sermão, ele falou de três dessas 4 topos de verdade. 3. Eu não acreditava no que eu estava escutando. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, mas que padre está aqui falando para todo mundo de poder, de dinheiro, de sexo. Hein? Que bacana, hein? Ninguém vai dizer que ficou enganado, ninguém vai dizer que não teve a oportunidade de ver. Toda vez que você cultua o lado da matéria, entenda, você está entrando no sensualismo. A sensualidade é boa e é bem-vinda, porque é com a sensualidade que eu sinto emoções, e analisando essas emoções eu vou estar trabalhando sentimentos que eu preciso depurar depois. No início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos tem sensações, é a sensualidade que o corpo me dá. Mas entre eu usar a sensualidade e cair no sensualismo tem uma distância muito grande. Sensualismo é quando eu abuso da sexualidade. E aqui a coisa pega, tá entendendo? E pega em todos os sentidos.
Quando a gente chega a um ponto, na população brasileira, ter 22% das pessoas que se casam para não ter filhos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o normal, o que é da norma, da lei, da regra, é a procriação. É a primeira coisa que o sexo serve para a procriação. Não sou eu que estou inventando isso, está lá no nosso livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras textuais de Kardec. Prioritariamente a matéria é feita para isso, para a procriação da matéria. Então o que acontece com 22% da população das pessoas que não querem ter filho? Eles querem viver só do prazer, do sexo, curtindo um ao outro, sem querer ter a preocupação de colocar um irmão para reencarnar. Por quê? Porque filho dá muito trabalho, filho gasta muito, e eu só tenho para mim, para o meu prazer. Então é uma atitude extremamente egoísta, é uma atitude extremamente materialista. Foi para isso que você acha que isso está de acordo, está indo contra os princípios da natureza. Isso é uma atitude anticaritativa. É isso que a gente tem que entender. E nem vou falar, e eu até falo, porque já não falar, já estou falando, são os desvios da sexualidade. A homossexualidade é uma coisa muito compreensível, é uma coisa muito natural, que aconteça. Agora você, entre a homossexualidade e partir para o homossexualismo, tem uma distância muito grande. Muito grande. Então, você tem suas provas e expiações para pessoas para passar aqui na Terra, todo mundo tem. Tem gente que está passando por prova da pobreza, é verdade. Mas isso não dá direito dele assaltar e roubar os outros. Não é verdade? Tem gente que está passando pela prova da homossexualidade. Isso não dá o direito dele corromper o corpo dele e tentar, às vezes, até mutilar esse corpo em nome de um prazer ilusório que ele nunca vai ter. As pessoas não gostam de escutar isso, mas eu faço questão de falar. Faço questão. Para que depois não diga que não teve ninguém que falasse. Entende? A gente está aqui para se educar. Se você souber as coisas mais graves que tem do estímulo ao homossexualismo, e quando você age com isso do ponto de vista da iniquidade, que é o que mais tem, você está programando uma reencarnação vindoura sua numa situação muito triste. Porque se foi o homem que se corrompeu, você vai vir com o síndrome de Klinefelter, em que você vai ter nulidade de hormônios da sexualidade. E se for mulher, você vai vir com o síndrome de Turner, que também você tem nulidade do ponto de vista sexual. Você vai ocupar um corpo nulo de prazer sexual. Você não vai ter o combustível dos hormônios para te dar prazer. O espírito vai ficar prisioneiro do corpo em que ele vai querer, mas não tem como. São pessoas que tiveram uma vida muito angustiada, sabe? E se você souber, a coisa é muito mais complicada para a mulher. Porque a maioria das pessoas que tem erro genético de sindicato, eles não conseguem levar uma encarnação, uma gestação até o fim. A maioria das pessoas ficam sofrendo até conseguir. O homem não. No síndrome de Klinefelter, ele tem uma prevalência maior de sobrevida do que a síndrome de Turner. Então você vê que a natureza se tem as maneiras de nos educar, inclusive os rebeldes da vida. E isso é muito importante falar. Às vezes as pessoas, sei lá, com preconceito, sei lá o que for. Quando você vai ler o livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, todo mundo fala que quando começa esse livro, não consigo ir adiante, porque só de ver aquele sofrimento, já me perturbou. Ela não chegou no fim. Porque no fim, no último capítulo, é onde está o caso mais dramático que existe, que nem o Botelho, depois de 50 anos, teve coragem de olhar e ver, porque ele se recusava a ver. E o orientador disse, você vai ver, olhe, enxergue essa irmã como ela é. E ele disse, foi o quadro mais triste que ele viu na vida. E essa irmã está desse jeito em virtude dos desvios de sexualidade que ela teve quando estava encarnada.
E ela está aqui numa situação temporária, porque ela não tem condição nem de ocupar um corpo aqui na Terra. Ela vai ser levada por um planeta primitivo, onde o rigor da matéria é muito mais intenso, para ela tentar várias vezes reencarnar, e depois de algumas tentativas é que ela vai conseguir chegar no fim de uma gestação. Dá para entender o que é isso? Dá para entender o que será que ele estava vendo? Chega André Luiz no livro Nosso Lar, quando chega lá na Câmara de Regeneração, que chega os desvios da sexualidade, não, aqui você não vai entrar. Você não tem preparo emocional para ver as perturbações orgânicas que essas criaturas têm. Isso porque está na Câmara de Regeneração. E André Luiz não tem, ele nem descreve para a gente. Você chega, vai ver depois, esse nosso lá foi em 1940 e pouco. Aí vem agora, no começo do 2000 e pouco, Divaldo lança o livro Sexo e Obsessão. Vai lá ler, para ver as depravações e as deformidades sexuais que vive a espiritualidade inferior. Inclusive no auge de tudo aqui entre nós no Brasil, o clímax dele é o que todo mundo gosta, carnaval. É lá que está o clímax da coisa, da cidade perversa influenciando todas as pessoas aqui na terra, no nosso Brasil. E está lá, são horrores de dinheiro, de devassidão que existe no meio daquelas festas, daquelas fugas. Fazer o quê? É assim que acontece, sabe? São atitudes anticristãs, são os anticristos. Você, quando vai de encontro aos princípios do Cristo, e você quer que isso que você está indo ao encontro, que é depravado e deprimente, você quer que os outros também te valorizem, e você consegue levar pessoas nesse caminho, você é um anticristo. Deu para entender bem o que é um anticristo? Pois é. Não tem essa de vir de lá para cá, encarnar, para falar, não tem nada. É você na sua vida. Entende? Se brincar, você vai ser enganado e vai também enganar a muitos, sabe? E ele fala aqui, ó, a muitos enganarão. Entende? E vai enganar por quê? Porque é da natureza da pessoa, sabe? Eles gostam de viver da inferioridade da vida. São espíritos vacilantes. São espíritos covardes diante dos prazeres da carne dá. Eles se identificam muito mais com o sensualismo da carne do que com a educação espiritual. Eles não trabalham a sua inteligência para educar a sua sensualidade. Inteligência é essa que Deus deu para cada um. Então, essa frase, ela é uma frase fantástica. No início, o homem só tem instintos, quando avançado e corrompido, tem sensação, que é a sensualidade. Quando instruídos e depurados, vai ter os sentimentos. Quem vai instruir as tuas sensações é você mesmo. Olha para você. Vê do que você gosta. Analisa teu desejo. Vê a quem você está obedecendo. Vê quem é o Senhor da tua vida lá fora no teu dia a dia. Vê o que é que tu está cultuando. Vê o que é que tu está alimentando. Vê a quem você está se dedicando. Se está se dedicando para atitudes cristãs ou está indo justamente contra essas atitudes. Toda vez que você for contra, você é um anticristo. Toda vez que você for contra, teu anjo da guarda não está contigo. Nem tampouco espíritos familiares. Você está se identificando com o lado negativo da vida. E é desse jeito. E você se identifica, você gosta, porque você é negativo. Você é isso. Se você é isso, quer continuar sendo isso, é uma opção sua. Seja. Mas deixa os que não querem ser, seguir adiante. E por que é que eu digo isso? Porque nossos lares são lares também de provas e expiações.
Vão ver espíritos, tanto espíritos bons que querem nos ajudar no caminho do bem, como vão ver espíritos inferiores. Você vê isso tudo de uma maneira geral. O lar nosso é um exemplo do nosso planeta. Tem pessoas equivocadas lá dentro também. E é por isso que a gente está convivendo na forma de lar. Para que esses que já despertaram um pouco para o caminho da verdade, possam acordar os outros no despertamento deles também. E eu só vou conseguir isso pelas mudanças que eu faço em mim. Para que as minhas mudanças sirvam de exemplo para os outros que estão convivendo comigo no meu dia a dia. Então que eu faça evangelho no lar, mas que eu procure viver o evangelho no lar na minha vida, no meu dia a dia. Entende? Porque caso contrário, eu vou estar perdendo a chance, não só de ser um bom trabalhador do Cristo, como também de jogar fora essa encarnação. Então não se deixe enganar. Entende? Vá, continue, mostre e entenda que no lar a nossa situação ela é mais responsável, porque o relacionamento no lar entre pais e filhos, ele é um relacionamento vertical. É diferente do que a gente está falando aqui, que é um relacionamento horizontal, somos amigos. É diferente entre irmãos, entre marido e mulher, que são horizontais, entende? Onde funciona a sugestão, uma persuasão e algo que a gente está estudando. No relacionamento vertical, pais e filhos, não. O pai tem que ser respeitado, ele tem que saber se dar ao respeito. É igual ao respeito em relação ao superior, que deve ter obediência, submissão e reverência. Se o filho não obedece, não é submisso, nem reverencia seus pais, ele é um filho muito ingrato. E o pai vai ter que mostrar muita firmeza de propósito dentro da sua casa. Porque é o pai que está dando não só o corpo daquela criatura, mas está dando educação, está dando roupa lavada, está dando celular, está dando comida, está dando cama, está dando casa, está dando estudos, está dando tudo. Então aquele bandido lá que está sendo rebelde tem que aprender a respeitar. Porque ele está sendo o próprio anticristo dentro da casa dele, não respeitando o pai. Se ele não respeita o pai que dá a vida para ele, você acha que ele vai respeitar quem? Ninguém. Simplesmente ninguém. Entende? Então que a gente entenda direitinho essa palavra aqui, eu sou o Cristo. Para que a gente possa fazer uma noção real do que Jesus passou para a gente. Semana que vem a gente vai ver as outras mensagens de Jesus a respeito do sermão profético. Muita paz a todos. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corredoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedece? Acaso atentes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar o conselho do Mestre Divino?
É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos livres de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. E mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo tudo isso. E pedimos, Senhor, que possamos enxergar em nós os nossos atos de iniquidade. Que possamos ter coragem, Senhor, em pôr em prática o que o Senhor nos ensinou. Principalmente, Pai, quando a gente faz a oração do Pai Nosso. Porque sabemos, Senhor, se praticarmos cada frase dessa oração, não seremos filhos que praticam a iniquidade. Então vamos juntos sentir essa oração em nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus.